quando falo limite, é em todos os sentidos. Mas aí tem um outro detalhe, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, eu quero que meus filhos comam fruta. Então comam fruta com eles. Eu quero que meus filhos comam verdura. Coma verdura com seus filhos. Agora, você comendo churrasco e seu filho comendo tomate é uma covardia sem tamanho. Você tomando sorvete e seu filho comendo fruta é, é um absurdo. Mas tem pai que pensa nisso. Ele tomando lá o refrigerante, ele tomando lá a cerveja, seja lá o que for, e a criança tem que tomar suco natural, sem açúcar, sem nada. Ué, mas ele é criança. E daí? Ele é criança. Ele tem que ter alguém de referência. E isso também é estabelecer limite. Muita gente trata a criança igual pet. Aí é que entra esse vídeo que eu gravei há muito tempo. Outros são permissivos e falam assim: ah, meu filho toma cerveja comigo desde 4 anos de idade. Meu filho toma refrigerante comigo desde a da mamadeira. Eu ponho Coca-Cola na mamadeira do meu filho e acho que tá bonito. Acho que tá abafando. Tá matando o filho. Nós precisamos beber água, não é refrigerante. Isso é limite. É limite da alimentação. É limite nas brincadeiras. Quer ver outra coisa? O sono. Tem muitas casas que as crianças não têm limite da hora de deitar e a hora de levantar. Ah, mas ele não tem sono. Se vira. Ajuda essa criança a dormir. Leva ela na hora certa e põe ela para fora da cama na hora certa. Ah, eu fico com dó. Ué, então fica com dó. Ué. Ou você cuida do seu filho ou você tem dó. A gente precisa entender que tem que fazer o que precisa ser feito. Não é questão de sentimento, é questão de responsabilidade. Então, os pais que se preocupam em cuidar da próxima geração precisa estabelecer limite. Eu não estou falando de bater. Nem comecei a falar de disciplina física. Por quê? Uma coisa que eu acredito, já há algumas décadas eu falo nisso. Quanto mais batemos nas crianças, mais declaramos a nossa incompetência de convencimento. Por quê? Onde falta diálogo, sobra violência. De onde vêm as guerras? Da falta de diálogo. Não chegou no acordo, vamos brigar. Dois estão discutindo, eles estão armados. Acabou o argumento, um dá um tiro no outro, dá uma facada no outro. As agressões físicas acontecem como? De uma hora para outra, o casal está beijando, está namorando, daí a pouco eles começam a dar tapa na cara e soco. Não, eles começam a discutir, seja qual for o motivo. E eles vão argumentando, e vai alterando a voz. Daí a pouco, não tem mais o que falar, parte para a briga, para vias de fato. Então, assim somos nós com as crianças. Quando falta argumento, nós passamos para a violência física. Por quê? Porque nesse momento o adulto leva vantagem. Ele é grande, ele é forte, ele tem uma certa habilidade, né, e força física para impor o seu desejo. Só que depois, passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, a força está do outro lado. E aí? E aí você vai ver os velhinhos e as velhinhas apanhando. Por quê? Porque idoso é mais teimoso do que criança. Quem tem idoso em casa sabe disso. Se algum idoso estiver assistindo, sabe como a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais teimoso. E quando os filhos, os netos, os cuidadores não tiverem paciência, não tiver argumento mais para falar com o idoso, vai fazer o quê? Vai pela força. E quem está com a força? O adulto. Porque aí o idoso já não tem a força física que o adulto tem. Tá vendo como que é importante os limites? Que o limite cria uma cultura de disciplina para uma família. Uma família sem disciplina é uma família sem proteção. Uma família que não tem uma filosofia de disciplina baseada no diálogo é uma família desprotegida. Qualquer hora pode ruir. Qualquer hora pode desabar esse relacionamento.
Qualquer casal que não estabelece um bom diálogo e limites, o casal ele tem os seus limites. Imagina, um homem pode casar e ficar parecendo viver como solteiro? Poder até que pode, né? Por mim pode. Não vai casar comigo. Agora, é difícil a esposa que vai tolerar. Tá vendo? Então, para ele casar, ele teve que abrir mão da vida de solteiro, porque agora ele está limitado. Ele é casado. Uma mulher casada, quando ela está solteira, ela tem um tipo de liberdade. Quando ela está casada, ela tem outro tipo de liberdade. Não é que ela está presa. Ela tem outro tipo de liberdade. No natural, de forma assim, bíblica, os namorados, cada um mora nas suas respectivas casas. Eles são privados de dormirem juntos, mas têm liberdade nas suas casas. E eles casam. Aí agora eles estão abriram mão da casa dos pais, de onde eles moravam. E agora eles moram junto. Eles têm liberdade de dormir junto, acordar junto, comer junto, passear junto, ficar junto. Em compensação, perdeu a liberdade de ir para a casa do pai ou para a casa da mãe, qualquer hora que der na cabeça. Tem que fazer o quê? Prestar contas. Um homem casado, uma mulher casada, não pode simplesmente sair de casa e não avisar. Tem que avisar, ué. Normal. Ah, nós temos um relacionamento aberto. Eu estou falando de pessoas que têm a Bíblia como uma base. Porque, pessoal, nós temos um relacionamento aberto, cada um faz o que quer, a hora que quer. Então, vocês não são casados, vocês são sei lá o quê. Eu nem sei o nome que se dá. Estou falando de coisas, de uma certa forma, assim, do contexto bíblico. Não tem necessariamente congregar em alguma igreja, mas tem esse entendimento que a Bíblia é a base para a nossa família. Porque, afinal de contas, desde o começo estou falando o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu estou falando de família baseada na palavra de Deus. Mesmo que a pessoa não precisa estar congregando, não precisa congregar. Mas ela tem a Bíblia como a palavra de Deus e como referência para ela. É nesse sentido que eu estou falando. Então, a pessoa, os solteiros, Paulo falou assim, o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar o Senhor. Mas o homem casado cuida da esposa. Tá vendo? Ele tinha liberdade de fazer um monte de coisa. Agora a prioridade dele é a esposa. A mulher está solteira, ela cuida das coisas do Senhor como há de agradar o Senhor. Mas como ela casou, agora a prioridade dela é o marido. Depois ela faz as outras coisas. Até as coisas de Deus ficam em segundo plano. Quando se casa, até as coisas de Deus, grava isso, até as coisas de Deus ficam em segundo plano. Por quê? Tem muito marido e mulher se escondendo atrás das coisas da igreja, negligenciando o seu papel de marido, ou papel de esposa, ou papel de pai, ou papel de mãe. Por isso que Paulo pegou pesado. Paulo falou, os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então não adianta a pessoa ficar dentro da igreja, fazendo as coisas da igreja, e viajando por causa da igreja, e cuidando de tudo coisa da igreja. E negligenciando a família. Porque para Deus a família vem primeiro. A família vem primeiro. Não é entre você e Deus, não é entre mim e Deus. É entre nós e as atividades que a igreja tem. É muito diferente. Ah, então eu nem vou na igreja mais, eu vou ficar só com a minha família. Você vai ficar com a família, tudo bem. Agora, ficar na mesma casa, cada um num quarto com o celular na mão, não é ficar com a família. Ficar em casa vendo filmes, séries e a família jogada, não é ficar com a família. É faltar. Porque o que é importante na igreja? Aí eu gravei uma série, Benefícios de Congregar. Assista lá que você vai ver. São tantos benefícios que não tem como eu resumir para você aqui. São tantos benefícios do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, financeiro, mental, social. É tanto benefício que tem em congregar que não dá para resumir. Eu gravei uma série, são várias lives para você entender os benefícios de congregar. Tem gente que acha que congregar é para ir para o céu. Para ir para o céu você nem precisa de congregar, não é?
Por quê? Porque você aceita Jesus, vai para o céu. Só que você tem que ir na hora, né? Você tem que aceitar Jesus e morrer, sem suicidar. Por quê? Porque se você não morrer, você tem que cumprir o seu papel. Qual que é o papel de quem aceitou Jesus? Vai lá que você vai entender. Não dá para resumir aqui também não. Primeiro ponto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O primeiro campo missionário nosso é qual? A nossa casa. Jesus falou assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá vendo? Um assunto vai levando o outro. Então os benefícios de congregar, tá lá. Então voltando aqui para a gente encerrar, os limites são importantes. Os limites, como o próprio nome diz, limitam a gente, mas também nos protegem. Quantos pais não limitaram os filhos com respeito a cigarro, a bebida e droga e hoje perderam os filhos para os vícios ou perderam os filhos por causa de um acidente, porque estão presos, porque estão mortos e por aí vai, uma série de coisas. Por quê? Porque não estabeleceu seus limites. Então os limites são importantes. Agora, por que os pais preferem bater do que limitar? Porque bater é mais fácil. Mais fácil agora, que eles são adultos e a criança é indefesa. A criança é fraca. Mas na hora que passar 30, 40 anos, em que essa criança fica adulta e o adulto fica idoso, quem vai apanhar? Você já sabe a resposta. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Eu quero que sua família seja abençoada. Eu quero que sua família viva o melhor que Deus tem. E se você pensa isso também, dá o like, compartilhe essa live com alguém nos grupos que você participa, nos ajude a encontrar mais pessoas que querem aprender sobre família, porque família é bênção de Deus, tá bom?